E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E assim, eu já vou chegar cantando, né? Porque Deus está cuidando de mim. Gente, eu acabei de cantar essa música e quando eu fui ler o devocional de hoje, adivinha qual é o título do devocional? Ele está cuidando de você. Então, nos mínimos detalhes, Deus se faz presente, né, nas nossas vidas. Olha que incrível, eu tava cantando a música e quando eu abri o livro para ler, né, para trazer o devocional aqui, exatamente é isso que diz, né? Ele está cuidando de você. E realmente, Deus, ele cuida de nós. E a gente acreditar e confiar que ele cuida em todos os detalhes, né? Então vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Romanos 8:28. Então, assim, ó, não é uma coisa, é em todas as coisas, ó. Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem. Por mais que a gente ache que naquele momento que a gente está passando por dificuldades ou qualquer coisa na nossa vida não seja o bem de Deus, na verdade é. Porque aquilo ali que tu tá passando tá cooperando para que o teu propósito seja cumprido, né? Então, muitas vezes a gente começa a reclamar, a falar, a murmurar. Então, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, entenda uma coisa nisso. Eu entendi claramente quando aconteceu né, a pior coisa assim da minha vida que eu considero, que foi perder o Pedro. Eu entendi muito forte esse versículo assim, sabe? Deus falava e entrava na minha alma com esse versículo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo na psicóloga eu falei, né, quando a gente ia, que ela perguntava como é que eu tava, né, daí eu dizia, eu tô tranquila, assim, né, sinto saudades, estou me recuperando do luto, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes ela não entendia, né? Ficava assim, será que ela tá falando a verdade, né? Ou será que não é uma farsa só para fugir da dor? Então, assim, não era. Era de verdade, porque eu acreditava verdadeiramente nessa palavra, né? Porque aquilo que Deus diz a nosso respeito é o que nós devemos acreditar e confiar, não o que o mundo, que as pessoas impõem a nós, certo? Então, assim, tem uma Bíblia inteira para você desfrutar e acreditar naquilo ali, nas promessas que Deus traz, né? Então, vamos lá. Diversas vezes na Bíblia, Jesus diz: não se preocupe, não fique ansioso ou tenha um bom ânimo. No entanto, simplesmente pedir a uma pessoa que está passando por momentos difíceis que pare de ficar preocupada e ansiosa raramente ajuda. É verdade, né? Então, assim, você já viu alguém escolher ficar ansioso? Então, por que Jesus diria isso às pessoas? Ninguém escolhe ficar ansioso, né? Simplesmente a gente fica ansioso, frustrado, com medo. Só que a Bíblia inteira, Deus diz essas coisas para nós, né? Tem promessas para nós ali. Não fique preocupado, não fique ansioso, tenha bom ânimo, né? Se alegre. Eu venci o mundo, Jesus fala isso, né? Então, assim, por que Jesus fala isso para nós, sendo que não é fácil da gente lidar com todas essas coisas? Bom, as palavras dele são muito mais profundas do que isso. Sua intenção é fazer-nos compreender que todas as coisas estão sob o seu controle. Por isso, não há motivo para maiores preocupações, basta confiarmos em seu cuidado e provisão para a nossa vida. Então, por que ele diz isso para nós? Porque ele sabe que tudo está sob o controle dele e ele consegue controlar todas as coisas, né? Se nós permitirmos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer confiar em Deus, que a gente quer fazer a nossa própria vontade. Teve até um exemplo que eu citei hoje, né, nesse conversando com um amigo nosso, uma amiga nossa. Eu conversando com ela, ela disse assim, eu fiquei preocupada que tinha que comprar uma coisa, eu fui lá na Shein e comprei. E daí ela disse, Deus fala agora pra mim aqui através da nossa conversa que não era pra mim ter comprado, porque eu ganhei, né? Então ela ficou com muito mais aparelhos que ela tinha que comprar lá. Então ela disse assim, eu fui lá, me precipitei e comprei, e não confiei em Deus, né? Que ele disse que ia prover e eu fui lá na frente e comprei. E me lembra muito a história de Sara, né? Porque Sara também, Deus prometeu um filho a ela, né? E ela pegou e ansiosa, tá? Deus prometeu, até ela riu assim, nossa, eu ganhar um filho, porque ela já era mais velha, mais de idade, tinha muita idade, né? Então, assim, ela riu assim, mas acreditou, né?
Só que daí ela disse assim, deixa eu dar um jeitinho aqui, vou lá me antecipar para aquilo que Deus quer fazer. O que que ela fez? Ela deu a serva dela, que antigamente podia também, né? Deu a serva dela pro marido dela, né, fazer um filho nessa serva. E não era essa a promessa de Deus. Deus disse que ia dar um filho para ela, não para a serva dela. Então ela foi lá e deu um jeitinho nela. E daí acontece que vem essa geração, né, do filho da Sara e de Abraão, que é filho também de Abraão, né? Mas não era esse filho, era o Isaac, né? Então, depois Deus deu o filho para ela. Só que ela foi lá e antecipou e deu várias outras confusões, né? Por questão desse filho que não era da promessa de Deus. Por quê? Porque a gente sempre quer antecipar as coisas que Deus quer fazer. A gente não confia naquilo que Ele quer para nós, certo? Então, assim, a gente confiar, esperar, né? A gente tem que agir pela fé, sim, mas a gente não pode dar o nosso jeitinho nas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, né? A gente tem que confiar. Se Ele falou que vai te dar um filho, Ele vai te dar um filho. E o filho que eu digo não é um filho assim que nasce mesmo, mas é um filho de alguma coisa, por exemplo, assim, se Deus falou que vai prover uma casa para ti, se Deus falou que vai prover um ministério para ti, se Deus falou que vai colocar um casamento abençoado, qualquer coisa que Deus falou na sua vida, você acreditar, esse é seu filho, entende? E não tente dar um jeitinho nas coisas que Deus quer fazer ao seu respeito. É simplesmente para você confiar, ter bom ânimo, não ficar ansioso, não se preocupar, porque até os lírios do campo, né, que é o que fala aqui, ó. Atualmente, muitos vêm sofrendo com distúrbios de ansiedade, em razão de estilo de vida, excesso de tarefas, entre tantos outros motivos. Realmente, gente, a gente tá num mundo muito acelerado, que as pessoas se preocupam demais, será que isso, será que aquilo, por quê? Porque o estilo de vida, sabe, tem um padrão elevado, não tem nada de errado com isso, mas as pessoas se preocupam demais se vai ter a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor carro, o melhor tudo. Não que seja errado, a gente é merecedor dessas coisas. Como quando nos tornamos filhos de Deus, a gente tem esse poder, né, de usufruir daquilo que Deus quer, o de melhor para nossa vida. Mas não é pra gente correr atrás dessas coisas. É primeiro o reino, primeira palavra de Deus, as coisas de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe? A gente confiar de verdade nessa palavra. Então, assim, provavelmente você conhece alguém que enfrenta esses problemas ou que esteja passando por isso. Aprenda o quê? Quando conseguimos depositar nossa confiança em Deus Pai e repousar sobre suas palavras, passamos a lidar melhor com todas as pressões que o mundo nos impõe. Porque, gente, se você parar para analisar, é muita pressão. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, né? Então, assim, quando a gente confia em Deus, a gente não se impõe aos padrões que o mundo tenta nos ditar. Porque a gente precisa disso, a gente precisa daquele outro, e sabe, é um mundo assim consumista, sendo que a gente não precisa de nada que não provém de Deus. Porque assim, Deus cuida em cada detalhe das nossas vidas, daquilo que realmente a gente precisa. Eu tava numa outra conversa com uma outra amiga hoje também, hoje foi o dia, né, dessa conversa. E a gente falou sobre essa questão do ser humano mesmo querer as coisas supérfluas que muitas vezes elas não necessitam e acabam se endividando, se frustrando, né, fazendo da vida delas uma bagunça. Por quê? Porque aquilo ela não precisava. Pensa assim, quantas vezes você comprou algo que realmente você não precisava, que no final você viu assim, era só isso, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é essa questão de consumo, né? Nem disso, não é que é errado, mas você pode? Você tem dinheiro sobrando? Então cuide daquilo que você está comprando, se realmente é necessário para sua vida, para que você não vá se endividar, para você não, né, virar uma bola de neve e daqui a pouco não conseguir pagar as suas contas. Então cuide disso. Veja se não é supérfluo aquilo que você está comprando, certo? Então assim, a Bíblia diz... Não, peraí, pulei. Aprenda que quando conseguimos depositar nossa confiança em Deus Pai e repousar sobre as suas palavras, eu já tinha lido, passamos a lidar melhor com as pressões que o mundo nos impõe. Acreditar em Deus, nas palavras que Deus nos diz. A Bíblia diz que Deus provê os recursos necessários em abundância para a sobrevivência dos pássaros, presta atenção,
Deus provê recursos necessários em abundância para a sobrevivência dos pássaros e até da erva do campo. E conclui afirmando que, obviamente, se ele se preocupa ainda mais com o sustento de todos, obviamente ele se preocupa ainda mais com o sustento de todos os seus filhos. Quer dizer o quê? Que Deus, ele cuida do sustento dos pássaros, das ervas do campo, de tudo Deus cuida. Quem dirá nós que somos chamados filhos dele, né? Então, assim, se nós que somos pais, a gente não deixa nossos filhos passar necessidade, a gente provê tudo para eles, quem dirá o nosso Pai que está no céu, né? Que tem todo o poder nas suas mãos. Nós somos seres limitados, né? A gente tem que trabalhar, tem que buscar recursos, tal, para sustentar nossos filhos. Mesmo assim, a gente não deixa eles passar necessidades. Então, quem dirá o nosso Pai? Ele nunca vai deixar faltar nada daquilo que a gente necessita, não daquilo que a gente quer, aquilo que a gente necessita. E Deus, ele é assim, né? Olha só que incrível ter um Pai maravilhoso, um Pai que cuida, né? Um Pai que nos abraça todos os dias, a gente confiar nisso. Ó, o que tem tirado a sua paz e o mantido ansioso? O que tem tirado a sua paz e te mantido ansioso? Coloque aos pés do Senhor, fale para ele: Senhor, o que me tira a paz é tal coisa. O que me deixa ansiosa é isso e aquilo. Converse com Deus. Tenha relacionamento íntimo com ele. Se abra o seu coração, não tem problema. Tu não vai se julgar, tu não vai... Nada disso. Tu vai estar despejando o teu coração para Deus. Aquilo que você está frustrada, né? Então, abra seu coração para Deus. Ele quer te ajudar e muito. Ao olharmos para a Bíblia, temos a certeza que Deus jamais nos abandona. E tudo acontece por um propósito maior. Então, saiba, todas as coisas cooperam para o bem, né? Para um propósito maior ao qual a gente foi chamado. Quando estamos alinhados ao coração do Pai, tem esse detalhe, né? Quando a gente está alinhado com o coração de Deus, não adianta a gente dizer assim: tudo tá cooperando pro bem, né? Aconteceu tal coisa, mas se a gente não tá alinhado com o coração de Deus, né? Tem que tá na presença dele. Tem que entender que ele é o dono da sua vida, entregar sua vida para ele e dizer: conduz, porque até aqui eu tentei, não deu bom, deu ruim. Então eu entrego nas tuas mãos para que tu conduza a minha vida. E ele realmente vai te conduzir para o bem. Então, assim, creia em todas as promessas de cuidado que Deus liberou sobre a sua vida. E lembre-se, tudo coopera para o seu bem. Quais promessas, Dani? Não sei o que Deus fala ao meu respeito. Bom, tem uma Bíblia inteira de Deus falando que tu é filho, que tu é amado, que Ele está preparando um lugar maravilhoso para ti, que Ele deu Jesus. Então tem várias palavras dentro da própria Bíblia, né, que Deus nos fala quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer cumprir todas as coisas na nossa vida, né? De ter uma vida em abundância, né? Transformar nações. Então, Deus, Ele quer fazer muitas coisas nas nossas vidas, basta nós confiarmos. Então, assim, um conquistador se apropria das promessas de Deus sobre a sua vida. Um conquistador, então, uma pessoa que vai lá e conquista, se apropria, ela toma posse mesmo daquilo que Deus está falando. Deus está falando isso a meu respeito dentro da palavra, então eu tomo posse, eu me aproprio dessa promessa, né, para minha vida. Então, assim, a palavra de hoje é cuidado. Deus cuida em cada detalhe. Nunca se esqueça disso. Se você está passando por alguma coisa, confie que Ele está cuidando da sua vida e Ele quer o melhor para você, certo? Então, esse foi o devocional de hoje. Se fez sentido para você, deixa o like aqui, né, para o YouTube entregar para mais pessoas e ajudar, né, a edificar outras vidas. Isso não custa nada para você, é só apertar no botãozinho e a gente se vê amanhã no nosso devocional. Até mais!